Olá, amadas, muito boa noite na paz. Vamos dar continuidade aos nossos encontros. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo do planejamento financeiro, que é como realizar um controle, seja ele por aplicativo, seja ele por uma planilha. É sempre muito interessante a gente conseguir manter um controle de todas as nossas entradas, todas as nossas saídas, né? E aí vamos ver como é que nós vamos realizar esse passo, né? Como é que nós vamos dar esse passo? Bem-vinda, Jussara, bem-vinda, Edjane, bem-vinda, Lucélia, sejam muito bem-vindas. Vamos fazer o resumo daquilo que vimos nesses 2 últimos dias. Na terça-feira tivemos live. Então, na quarta-feira, nós falamos sobre 3 perfis de consumidores, que são Rosana, bem-vinda, o pão duro, o esbanjador e o minimalista, ou frugal, né, como alguns chamam. O pão duro, as pessoas têm assim, dizem que é meio que aquele unha de fome, né? Como o povo diz, é o morto de fome. Mas nós vamos ver ele de uma forma diferente. Nós vamos ver ele como uma pessoa que é ótima em economizar, mas que ele tem uma dificuldade de planejar e também de investir, de arriscar. O esbanjador já é o oposto do pão duro. É aquele que tudo que vê, compra. Não tem jeito. Ele bateu o olho, ele compra. Independente de ter necessidade ou não. Então, ele é do tipo de pessoa que gosta de viver muito bem, mas não gosta de poupar e não gosta de se preocupar com o futuro. Ele não pensa no futuro. Ele pensa naquela necessidade dele suprida naquele momento. E tem o frugal ou minimalista, que é aquele que já repensa o consumo, os recursos do planeta. Ele não gosta de muita ostentação, de muito desperdício, de muita extravagância. Ali a gente colocou, né? Bora refletir que tipo de consumidor somos nós, se somos o esbanjador, se somos o pão duro ou se somos o frugal ou minimalista. E deixamos uma frase, né, de reflexão ali, que fala assim, ó, nosso Brasil não permite que a gente seja amador com relação ao nosso dinheiro. Porque o que acontece? A gente vê aí que nossa economia ela é flutuante. Então, é realmente muito difícil você não se organizar financeiramente para que numa necessidade ou numa urgência você tenha como ir driblando a situação e seguir em frente. Ontem nós falamos sobre moda. Não cheguei nem a anotar aqui esse resuminho. Sabe por quê, gente? Mulher e moda. Eu vou dizer uma tentação. Para algumas, nem tanto. E ali a gente colocou assim: será que economizar é viver maltrapilho para segurar o dinheiro? E a gente sabe que não. Por quê? Porque hoje nós temos N possibilidades aí de estar aprendendo a ter um estilo atual. Também não ser uma pessoa retrógrada, se você gosta de ser também, aí vai do gosto de cada pessoa, mas de ter peças chaves no guarda-roupa. Tem pessoas que não gostam, por exemplo, de vestido. Eu sou louca por vestido, acho super feminino e amo usar vestido. Eu tenho roupas, pronto, esse vestido aqui que eu estou, se disser assim, ó, a gente precisa ir para uma roupa, para uma festa à noite, em um local mais fechado, mais reservado, com pouca coisa que eu coloque aqui, qualquer acessório que eu coloque a mais, se eu colocar um salto, se eu colocar, então, usualmente difícil usar brinco, mas para uma ocasião dessa, eu colocaria talvez um colarzinho, uma bolsinha, qualquer coisinha que a gente coloque em cima, vai funcionar. Se disser, é para ir ali no passeio na praia, esse vestido vai me servir do mesmo jeito. Então, tem peças que nós devemos ter a inteligência e nós mulheres temos essa. Bem-vinda, Aline. A gente tem essa facilidade, sabe? E além da gente ter a facilidade, porque a gente sabe que roupa é bastante caro, né? É algo que a gente tem um gasto considerável. Amanda, bem-vinda, Amada Paz. Mas se a gente tem peças chaves no nosso guarda-roupa, a gente faz N looks. Quem não tem aí um vestidinho preto, um basiquinho, quem não tem talvez, se não gosta do preto, mas quem não tem um vermelho, um branco, que se você coloca um cintinho de uma forma, dá para sair a qualquer horário, se coloca um salto ou uma sapatilha, dá para sair em diversas situações. Então, assim, é utilizar a criatividade. Não significa que você vai começar
a parar de comprar tudo, sabe? A economia não é isso. Você tem como se planejar, você tem como dar uma olhada, passa um olho no mercado e ver aquilo que tem lá disponível, se é o que está sendo usado nessa época e realmente faz teu estilo ou não. Porque tem pessoas que usam roupas que não tem nada a ver com o seu estilo. E eu não digo que é estilo, formato de corpo, não é só isso. Mas a sua personalidade não transparece sua personalidade. Só que porque tá na moda, vai e compra. E nem faz seu estilo. Então, para nós sermos econômicas, nós não precisamos andar maltrapilhas. Tem gente que gosta muito de roupas de uma marca com um valor mais alto, porque tem um design diferente, tem um estilista diferente. Se você é assim, nenhum problema. Tem como a gente adequar, sendo uma mulher mais simples, uma mulher que tem, como as mulheres usualmente separadas ou divorciadas têm uma renda um pouco diferente da que está ou solteira ou não tem filhos. Então, assim, tem como você ir adequando a sua realidade. Então, não significa que você vai andar maltrapilha. Pelo amor de Deus, não anda maltrapilha. Uma mulher maltrapilha não é muito legal, né? Não é nada legal. Então, tem inteligência nessa hora também. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro passo, que é exatamente realizar controle financeiro. O primeiro passo, falando sobre disciplina. O segundo, definição de sonhos e metas, e vendo a diferença entre o que é objetivo, sonho e meta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como fazer esse controle financeiro. Eu queria muito estar com o notebook para estar compartilhando a tela com vocês, talvez fazer. Eu tenho um canal também no YouTube, depois eu estou baixando todas essas lives para lá. Num segundo momento, a gente vai ver como é que eu vou poder fazer isso aqui. Mas hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre aquilo que eu pratico, né? Porque eu utilizo uma planilha. Eu gosto eu utilizo um planner para fazer minhas anotações. Eu não tenho muitas entradas, então, quanto maior for a sua entrada, quanto maior for o volume de entradas e saídas, de movimentações, mais você vai ter que ter uma ferramenta que você utilize e que lhe satisfaça. Uma ferramenta que você se identifique, uma ferramenta que você saiba utilizar, que você saiba conseguir realmente tirar o máximo dela, sabe, para o teu proveito. Não adianta você ter um aplicativo pago super caro quando você não sabe nem entender um gráfico. Então, assim, às vezes você fazendo algo mais simples, bem-vinda, Thaís, a paz, missionária Thaís, você vendo fazendo um controle simples, você consegue, sabe, já melhorar bastante o teu planejamento. Então, basicamente, para que a gente vai utilizar esses controles? Para fazer um gerenciamento em todos os aspectos das nossas finanças. E em todos os aspectos que eu digo o que está entrando não é só o que a gente ganha, não é só o que a gente gasta, sempre lembra disso. É o que a gente ganha, o que a gente gasta, o planejamento, onde é que a gente vai investir, como é que está a nossa visão geral das nossas finanças. E a gente só tem, usualmente, como conseguir visualizar isso quando a gente tem uma ferramenta. Seja uma simples anotação, seja um aplicativo de última geração. Tem aplicativos aí para o sistema Android, tem aplicativos para o sistema o do iPhone, esqueci o nome agora. Então, assim, para cada perfil, né, de pessoal, você tem como realizar um controle muito mais minimalista ou você tem como realizar um controle mais não que é superficial, mas mais simples e ter um ótimo resultado, ter um resultado que seja satisfatório. Então, para que ele vai servir? Esse gerenciamento vai servir, vai ser um espaço ali para você estar registrando suas despesas, sua poupança, seus investimentos, fazer esses acompanhamentos, para também organizar as suas contas a pagar mês a mês, com as datas de vencimento, tudo direitinho. Tem um bebê aqui bem bravo, deve estar com cólica aqui no prédio. Para também conectar suas contas bancárias, porque se você utiliza bastante o cartão como débito ou crédito, tem como você fazer isso, contanto que seja de facilidade, de fácil acesso, de fácil entendimento, de utilização, que você consiga bater o olho e enxergar e compreender qual é a sua situação. Então, como usualmente eu utilizo? Eu faço um controle de entradas
Eu faço um controle de saídas, isso eu vou colocando as datas de vencimento e de entrada de um lado e de outro. Faço o gerenciamento que tem de cartão de débito, eu não utilizo cartão de crédito hoje, então cartão de débito. E se tiver algum investimento, faço anotações também. O que tem de informações quanto a esses cartões de débito, eu puxo os meus extratos e lanço como fazendo uma conciliação bancária. E ali eu consigo fazer também o meu planejamento financeiro, visando o meu controle de estabelecimento de metas e de coisas que eu queira adquirir. Então, é algo muito simples. O meu é bastante simples. Eu vou ver se eu tenho condições até de mostrar a vocês, fazer um exemplo aqui. Eu ia fazer isso hoje, mas com essas demandas aí que aconteceram, essa falta de internet me tirou um pouquinho bem de tempo. E se você utiliza, por exemplo, numa planilha no Excel, ou se você utiliza num aplicativo, tem muito aplicativo que utiliza as cores. Então, o que fica verdinho você sabe que é determinada coisa, o vermelhinho você sabe o que é, você entende para aonde é que está o caminho do seu dinheiro e onde é que ele vai chegar, qual é o seu fim. Então, assim, acredito eu que não é algo, quando as pessoas param assim, falar de dinheiro, fazer o seu dinheiro caminhar de forma inteligente é difícil. Não, gente, não é que seja difícil, mas é mais uma criação de hábito. Se você consegue criar esse hábito de registrar os seus gastos, reforço mais uma vez, nós, enquanto mulheres, sejamos separadas ou divorciadas, a gente não pode simplesmente receber aquele valor lá e sair só anotando gasto, 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 gasto. Sabe por quê? Porque vai acabar acontecendo, chegar no meio do mês e você, cadê o dinheiro? Para onde é que foi meu dinheiro? Então, não é só anotar o gasto, é você se organizar anotando todos os gastos, mas também todas as contas que tem para pagar, com destaque das datas, né, para estar evitando aí pagar multas e juros. Restabelece datas interessantes, por exemplo, um plano que você tenha de saúde do seu filho, que está numa data inconveniente, traz ele mais para frente ou coloca ele mais para trás, perto da data que você tem o entendimento que você vai receber aquele valor. Se você tem uma conta de consumo, essas contas que são mais fixas, os gastos que são fixos, que você sabe que vão estar se repetindo mês a mês, vê se chega mais junto, perto do teu recebimento, para que você não fique pagando juros e multa, sabe, desnecessário. É um fechar das torneiras aí que para mim funciona maravilhosamente. Então, adequa aí ao teu calendário aquilo que é melhor para você. Então, criando o hábito de você estar registrando os seus gastos, você consegue ter um maior controle do seu dinheiro. Você tem que compreender que a pessoa que é responsável pelas suas contas é você. Então, se você não tem esse entendimento, se você deixa escapulir em algum momento, se você não olha, se você não dá uma olhadinha nas suas finanças diariamente, é rapidinho. Não precisa estar, sabe, querendo fazer mágica, porque não tem como. Dinheiro, ele não manda recado, ou você tem um gasto consciente, tem um consumo consciente, ele vai embora sozinho, até num dia só. Então, vai se organizando aí, faz o controle, né, do teu próprio dinheiro. Tenha inteligência financeira. Seja bem-vinda, Naira Beatriz, ou Beatriz Naira. Quando nós criamos esse hábito de estar realizando esse controle de gastos, vai chegando uma mensagem aqui, vai caindo bem na frente da tela, de gastos, de entradas, de investimento, como é que você vai estar utilizando aí. Você tem uma melhor percepção das mudanças na sua vida, nesse âmbito financeiro. E duas situações que a gente pode estar utilizando. Deixa eu fechar a janela, que eu tô vendo que o barulho aqui hoje tem bastante. Duas situações que a gente vê o quanto é importante realizar esse planejamento financeiro. A primeira, sair do vermelho. E a segunda, conquista de sonhos, realização de metas. Eu acredito que vocês lembram aí do que a gente conversou na última live. Então, para e pondera bastante. Porque, assim, somente com um controle financeiro legal, bem ajustado, bem alinhado, real. Não adianta tentar maquiar dinheiro não, porque não resolve. Não resolve. A gente tem que olhar para ele e dizer ao que é que veio. Se você sabe o quanto é que você recebe, se você tem noção de todas as suas rendas, você tem noção de todos os seus gastos, você consegue sair do vermelho. Agora é que você tem que ter inteligência.
muita inteligência financeira. Não adianta você achar que vai empurrando com a barriga que as coisas vão se resolver, porque não vai ser assim. Tenha o seu controle, por simples que ele seja, como eu estou dizendo assim, aqui é o que eu utilizo. Eu não utilizo nem aplicativo, gente. Agora sim, por ter aptidão com números e conseguir realizar assim, esse controle, eu sou extremamente sincera na hora de falar quanto a dinheiro, exatamente porque assim, ou você alimenta esse seu controle de forma bem clara, ou sempre vai ficar aquela dúvida, sabe? Se está correto, se o seu posicionamento mediante o dinheiro está correto ou não, se você consegue controlá-lo ou não. Se você não consegue, peça ajuda, sabe? Peça ajuda. Eu não sou economista, mas eu posso te ensinar pelo menos o passo a passo daquilo que eu tenho realizado, e a gente caminhar junto. Mas peça ajuda. Algumas pessoas precisam de um consultor, pessoas que têm vários tipos de investimento, tem outros que precisam de um analista, alguém que pegue na mão e vá junto. Tem pessoas que entregam até as suas chaves de banco, todas as suas finanças, que entregam para uma pessoa realizar as movimentações. Então, assim, analisa, vê. Hoje tem muito curso gratuito de como realizar, sabe, controle financeiro, tem, mas às vezes não bate com aquilo que é a sua realidade. Então, vai pegando as dicas do que tem aí disponível gratuitamente. Se tem alguma coisa que seja paga, pega também para você. Vai fazendo o máximo, assim, ter o máximo de conhecimento possível dentro desse âmbito. Porque com as contas organizadas, a coisa flui muito melhor. Flui muito melhor, é muito mais tranquila. Algo que eu queria trazer hoje, que a gente tem falado, nós somos mulheres, nós somos cristãs e nós temos que compreender. Bem-vinda, Fernandinha, a paz. É algo que o Senhor colocou no meu coração, que fala sobre planejamento. Muitas vezes a gente pode achar assim, mas planejamento é bobagem. E não é não, gente. A palavra fala em duas situações específicas que fala sobre planejamento. Um deles está em Lucas, capítulo 14, versículos 28, 29 e 30. Eu acho belíssima essa passagem. Amigo Paulo, seja muito bem-vindo, amado, da paz. Que fala assim, ó, o Senhor Jesus tá dando um exemplo sobre quem pode ser o seu discípulo e quem não pode. E ali ele diz assim, versículo 28, pois quem começaria a construção de uma torre sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? De outra forma, só poderia completar os alicerces e não completaria a obra. E todos os que vissem o que aconteceu iriam rir dele e dizer, versículo 30, estão vendo aquele sujeito ali? Começou aquela construção e ficou sem dinheiro para terminá-la. Nós temos que compreender que, enquanto mulheres cristãs, nós somos administradoras daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E não é diferente na área financeira, não, gente. Não fica achando que o dinheiro é porque talvez seja você que trabalhe, você que conquiste, ou que você receba da pensão de um ex-marido, ou que receba a pensão do seu filho e você administra, que não tem nada a ver, que Deus está fora, sabe, desse assunto. Não está, não. Você está administrando aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, então tenha responsabilidade. Porque o que Ele tem te entregue nas suas mãos, pode ter certeza que você tem que prestar contas a Ele. Uma outra passagem que fala é lá na reconstrução dos muros. Diz que ali Esdras ele vai para fazer a reconstrução do templo, né, para poder reabrir o templo. E depois vai Neemias, faz o mesmo percurso que ele. E é interessante, porque olha como ele era organizado. Está lá em Neemias, capítulo 2, a parte onde fala sobre a reconstrução, sobre essa organização, sobre o planejamento dele, está entre os versículos 1 e 18. Mas eu queria destacar algumas partes que estão, primeiramente, no versículo 5. Deixa eu ver aqui. Versículo 4 e 5. Mais ou menos assim o que estava acontecendo. Neemias, ele era copeiro do rei. Então, ele fica sabendo do que está acontecendo lá em Jerusalém. Ele fica com o coração entristecido. E o semblante dele cai.
E ali o rei, que nunca tinha visto ele triste antes, né? Porque ele, como um bom cristão, sabia da direção de Deus sobre a sua vida. Ele vai perguntar a ele: por que você está com o rosto tão triste? Por acaso você está doente? E ali Neemias abre o coração para o rei. Ele disse que ficou com muito medo diante daquela pergunta, mas ele responde que o rei viva para sempre. Senhor, por que eu não deveria estar triste? Versículo 3. Se a cidade onde estão enterrados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Vê que interessante. E ali o rei pergunta, né? O que é que se pode fazer? E ali ele faz uma oração a Deus. Olha como Neemias é inteligente. Olha que homem planejador. Ele faz primeiramente uma oração a Deus pedindo orientação. E ele responde: se for do agrado do rei, versículo 5, e se o rei me tratar com o seu real favor, peço que me deixe ir ajudar para reconstruir a cidade em que meus pais estão enterrados. Então o rei, na presença da rainha que estava sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando pretenderei voltar? Segundo passo do planejamento. Primeiro, ele pede a direção do Senhor. Segundo, ele pede para sair, né, da presença do rei por um determinado tempo. Terceiro, ele determina o tempo. Olha o que é planejamento, gente. Isso é Bíblia. Isso aqui eu não estou forçando texto, não. Está escrito na palavra. Acompanha aí. E ele marca um prazo para a partida e o rei concorda. E ele acrescenta uma quarta coisa. Ele diz assim: se for agrado do rei, me dê cartas de apresentação para os governadores que estão a oeste do rio Eufrates, com instruções para me deixarem passar pelas suas terras em minha viagem a Judá, e também uma carta para Asaf, o administrador das florestas do rei. E olha que instrução ali que ele pediu. Vê um quinto ponto, material. Ele diz com madeira, para que ele me forneça madeira para as vigas e as portas da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade e para a minha própria casa. Então vê que homem inteligente, que homem planejador. Muitas vezes você pode pensar assim: ah, não, é porque o dinheiro é meu. O dinheiro é teu, sim, foi o Senhor que permitiu chegar às tuas mãos. Mas a administração dele, você tem que prestar conta ao Senhor. Então usa de inteligência. É algo tão simples. É algo tão simples. Fazer economia, trabalhar com a economia em si, não é difícil. É simples, mas você tem que fazer dela um hábito. Então, como a gente falou aqui, ó, para que é que vai servir esse planejamento? Para que é que vai servir fazer esse controle? Para gerenciar todos os aspectos da sua finança, porque quando você vê descrito ali o passo a passo, todos os detalhes, fica mais fácil de visualizar, registrar todas as despesas, tudo aquilo que você conseguiu poupar e aquilo que você pretende investir, organizar as contas pagas ao mês, com data, sabe, corretinha lá para a gente estar evitando pagamento de juros e multa, conseguir conectar suas contas, porque não adianta, às vezes você pensa assim: ah, não, mas eu tenho um X no banco. E aí quando vê, você passa uma, duas, três, sei lá quantas vezes cartão de débito ou cartão de crédito, e quando chega na hora de pagar ou na hora de utilizar aquele saldo que você tinha previsto lá, o dinheiro já não está, claro, você também não anotou. Então faz isso. Sabe por quê? Porque tem uma facilidade para você de você utilizar essa ferramenta e fazer ela, como é que eu posso dizer assim, fazer ela funcionar para você. Se você consegue fazer isso numa planilha simples, faça. Se não consegue, procure um aplicativo. Veja qual é a melhor forma para você. Deixa eu ver que eu tinha anotado alguma coisa aqui. Era exatamente isso, era como montar a planilha. A gente pega nos nossos tipos de gasto, pega as nossas rendas e vai montando na nossa planilha, lança todas as despesas. É isso mesmo. E comece a fazer acontecer. Depois, esse acho que é o nosso próximo passo. Na terça-feira, nós vamos falar sobre escolha estratégica de investimentos. É isso. Então, bora ver. Próximo passo. Na próxima segunda-feira, às 21 horas, estaremos aqui novamente. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês estão achando de conteúdo. Queria muito a opinião,
porque muitas vezes a gente tá falando, falando, falando e não tá se fazendo compreender, saber se tá claro para vocês. Então, eu vou deixar essa live salva, vai lá nos comentários e comenta, porque às vezes as pessoas olham um conteúdo, as pessoas hoje são muito fast food. Então, assim, um vídeo de 2 minutos para algumas pessoas é tempo demais. Às vezes no feed do Instagram tem alguns vídeos que é de 59 segundos, as pessoas já ficam desesperadas, querem passar a timeline assim, sabe? E tentando adivinhar ali, colocar o dedo e essa daqui vale a pena. Então, com um comentário, talvez fique mais fácil para quem tem essa agilidade aí de escolha, né? De visualizar e dizer, ah, não, por esse comentário talvez seja um conteúdo que me interesse. Então, salva essa live para você, se quer utilizá-la depois, se quer repassar para amigos, compartilha, comenta exatamente por esse motivo e curte, se você curtiu, né? Então, um beijo grande para vocês. A nossa conversa hoje foi bem rápida, aí, é meia horinha, mas porque realmente é algo bem simples. A gente não trabalha com coisas completamente assim, digamos, monstruosas, porque a gente entende, né, que quando a gente tá falando de finanças e para mulheres e mulheres separadas, a gente tem que andar rápido nas coisas, a gente tem que fazer as coisas acontecerem de uma forma mais fluida, pelas responsabilidades que a gente tem e pela agilidade que a gente precisa das informações. Tá, ok? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui, que ficaram até o final. Rosana, Paula estão aqui. Bênção na minha vida. Um beijo grande, fiquem na paz e até amanhã, querendo Deus, nosso devocional. A gente tá fazendo não tô fazendo às 6, tô fazendo um pouquinho depois das 6, às vezes até umas 7 horas mais ou menos. E aí, depois do devocional, a gente também salva, deixa disponibilizado. Mas amanhã, querendo Deus, estamos aqui novamente. Beijo grande, a paz, estejam todos com o Senhor. Que o Senhor lhes dê uma noite de sono bem reparadora e tranquila. E que Ele abençoe as suas finanças. Que Ele te dê estratégia, te dê sabedoria para lidar com esse bem precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos, né? Vamos administrá-lo com sabedoria e receber dos céus a recompensa por isso também, tá ok? Beijo grande e fiquem na paz. Até amanhã, querendo Deus.